Podeis sentar todos. Eu quero nesse instante fazer o meu pedido da ação missionária, que é exatamente fazer do nosso canal um instrumento de missões. Nós estamos, queridos, com este canal, tanto vocês que estão aqui, como você que nos acompanha. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, mas compartilhe. Não esquece de clicar esse likezinho aí, tá bom? Quanto mais likes, melhor para o nosso canal. Não esqueça de ver o vídeo, pode já acionar o like aí antes. E também compartilhe o vídeo, e ao compartilhar o vídeo com seus conhecidos, você peça para eles se inscreverem. Quero mandar um abração para a Tânia lá e para o Juliano lá em Ponta Porã, porque eu não estou olhando aqui no Face, eu não estou olhando aqui, mas eu tenho certeza que eles estão acompanhando lá. E eu quero pedir perdão para as pessoas se nós não estamos citando os nomes como geralmente nós fazemos, mas é que eu mesmo não tenho acesso, não quero ter o acesso, senão eu perco um pouco a atenção aqui. Amém, queridos? Quero convidar, o Valtinho tem uma listinha aqui para mim já, olha que legal. Olha, gente, o Creyson, a Elaine da Segunda Igreja Batista. Vixe, o Valtinho escreveu em línguas, Valtinho, sei não. A irmã Leide Braz, que está lá longe, o irmão João Lopes, a Tânia, que eu já falei, a Ivone Neto. Eu pedi para o Valtinho me dar uma relação de pessoas que não são daqui, Digo aqui, são pessoas que estão longe, então eu quero agradecer aí. Mais tarde, se conseguir entrar, tanto o Valtinho, meu amigo lá de Vitória do Espírito Santo, como também a galera lá de Presidente Venceslau, já quero deixar aqui o meu beijo para vocês, tá bom? Abram as suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo de número 4, quero que vocês leiam comigo os versículos de 1 a 6. Eu separei esse trecho da palavra de Deus para haver uma harmonia com o título da mensagem: Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Olhe comigo, por favor, para o texto bíblico, Jó capítulo 4, versículo de 1 a 6, e deixe a sua Bíblia aberta nesses 6 versículos. Nós vamos estar falando sobre eles, e vamos tentar entender o que esse ditado popular tem a ver com o que Deus quer falar conosco. Veja só, na minha versão diz assim: então respondeu Elifaz, ou Elifas, eu vou falar Elifaz, de Temã: se alguém se aventurar a dizer-te uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu a mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Gente, esse ditado é interessante, que ele é utilizado quando uma pessoa possui um talento ou um conhecimento que acaba não usando em benefício próprio ou em favor dos seus entes mais próximos, das pessoas mais próximas a você, principalmente da sua casa. O exemplo que eu quero dar é da minha querida irmã Wanda Lebedenko, lá de Prudente. Ela falou que ela ouvia esse ditado na casa dela, a mãe dela falando para o seu pai, porque ele era marceneiro e ele fazia lindos móveis, só que na casa dele os móveis não eram meio acabadinhos, segundo a irmã Wanda. Então a mãe dela dizia: casa de ferreiro, espeto de pau. E a experiência que a irmã Wanda falou para mim foi quando ele fazia um sofá bonito, mas alguém chegava e queria comprar, ele fazia para casa, mas alguém chegava e queria comprar, ele vendia. Então essa é a ideia, de você ter esse comportamento assim, fazer o melhor, ter 2 atitudes. Lá fora você é o top 10, mas para você mesmo, ou então para os seus entes queridos, você
não é tão legal aqui. Esse texto também pode nos fazer pensar em outros dois dizeres populares, né? Falar é fácil, difícil é fazer, ou então faça o que eu faço, mas não faça, ou melhor, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu pensei nesse ditado para nos despertar, gente, para algo fundamental das nossas vidas: a coerência entre o falar e o fazer, e a necessidade de sermos o melhor em todos os lugares, para todas as pessoas, sem fazer seleção. A mesma pessoa que você é no seu trabalho, com os seus amigos, você seja a mesma pessoa em casa, não é? Ou então você deixar de contar muita vantagem e não fazer tanta coisa assim, não é? Largar de ser papudo. E eu quero pegar essas expressões do ditado e dividir aqui então. Primeiro, vamos olhar para o ferreiro. Vamos olhar para o ferreiro, casa de ferreiro. Gente, e o exemplo que nós vamos pegar da Bíblia é de Jó, não é? Jó, como a maioria de nós, somos bons ferreiros, bem intencionados. Mas existem os ferreiros maus, mas eles não serão o nosso tema hoje. Eu só queria lembrar que Jesus fez menção dos ferreiros maus em Mateus 23, versículo de 1 a 3, quando Jesus diz assim, então disse Jesus à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe, façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Esses são os ferreiros maus citados por por Jesus. Mas eu quero falar de nós. A exemplo de Jó, somos bons ferreiros. Nós temos boas intenções, não é? Nós queremos mesmo dar sempre uma palavra boa para as pessoas. Então nós vamos olhar para o drama de Jó, que é um bom ferreiro, e como todos nós também gostaríamos de ser assim. E também nós vamos passar por uma exortação de Tiago, uma exortação de Paulo, e depois, queridos, quero fechar essa ministração com o maior ensinamento que Cristo pode nos deixar diante dessa realidade aqui. O nosso ferreiro Jó estava passando pelo grande desafio da sua vida. É interessante, gente, que o que Jó passou era o que nós passamos. Qual era o desafio de Jó? Colocar em prática o seu temor, a sua confiança, colocar em prática o amor que ele tinha por Deus através das suas atitudes, porque ele estava passando pela pior crise que um ser humano pode passar. E as crises é interessante porque elas revelam o nosso conteúdo, elas revelam o que tem dentro de nós. Jó, então, ele vai demonstrando isso. E como Jó é o representante da maioria de nós aqui, vai ficar fácil. Eu confesso a vocês que nunca fui tão desafiado por um ditado como este, não é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Evitar que isso seja uma realidade em nossas vidas. Então nós vamos ver como que é essa realidade na vida de Jó e como isso pode ser comparado com a minha e a sua realidade. Na opinião de Elifaz, o primeiro amigo de Jó, Jó era o típico, Jó cabe dentro desse ditado: casa de ferreiro, espeto de pau. E aí, gente, vamos olhar para esse espeto, o espeto de pau. A crise vai revelar se o nosso espeto é de pau ou se não. Se nós temos a facilidade de dar bons conselhos, mas não aplicá-los à nossa vida. Se nós temos a facilidade de fazer os bens para as pessoas de fora e não para os de dentro. Mas pasmem, gente, olha aqui para mim. A maioria de nós cabemos dentro desse ditado.
a maioria de nós, a gente cabe dentro desse ditado. E é bom a gente olhar para esta palavra e a gente vai ver então o que caracteriza o espeto de pau. A primeira coisa que Elifaz fala com Jó, é uma coisa que a gente perde de bate-pronto, que é a nossa paciência. Elifaz chega para Jó e fala assim, se alguém se aventurar a dizer uma palavra a você, você ficará impaciente? É muito fácil a gente ver algumas pessoas que vêm dar alguns conselhos para nós, né? E a gente fica falando assim, como é fácil falar, né? Falamos com muita facilidade para que as pessoas tenham paciência, até com frases verdadeiras, tipo essa, calma, isso vai passar. O mais estranho de todas as palavras, e que eu uso muito mesmo, mas eu acho um pouco engraçado, é essa palavra de força. Olha, vamos viver um dia de cada vez. Eu fico imaginando assim, se a gente fosse não ter muita... Mas como, cara? Como é possível viver de outra forma? Mas a gente entende o que está querendo dizer isso, né? E essa outra, que é muito interessante também, as pessoas tentam nos consolar com, olha, Deus só dá grandes lutas para guerreiros fortes. Eu fiquei imaginando, Deus deve ter imaginado assim, olhado para você ou para mim em algum momento difícil das nossas vidas, e falar, Deus está achando que eu sou o Rambo, ou que eu sou o Superman, alguma coisa assim, né? Mas sabe, todas essas palavras têm uma harmonia com a palavra de Deus. A Bíblia diz assim para nós, queridos e queridas, olha o que diz 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Então, isso que estamos passando é algo suportável, porque o insuportável Deus não permite que passamos, por mais difícil que seja. Mas quando vocês forem tentados ou provados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. É interessante, né? A Bíblia diz isso para nós. Mas só que agora, gente, é fácil ler a Bíblia, é fácil dar palavra, mas e quando é a minha vez? Como é difícil, gente, como é difícil, como somos sensíveis, como somos frágeis, tudo cai por terra, tudo que eu tenho de bate-pronto para ajudar as pessoas, eu não consigo aplicar na minha vida, eu esqueço rapidinho. Então, a primeira coisa que se perde, segundo a opinião de Elifaz, é a paciência. Por isso que ele está preocupado com o Jó. Eu vou te falar alguma coisa, se alguém for te falar alguma coisa, você ficará impaciente? Gente, a gente perde a paciência, a gente não quer ouvir qualquer palavra, não quer de maneira nenhuma estar dando atenção muitas vezes, porque nós perdemos a paciência. E o pior é quando fazemos isso com as pessoas mais próximas da gente, né? A gente tem paciência com qualquer outra pessoa, mas com os nossos a gente não tem. Então tome muito cuidado para você não perder isso, que é enfrentar a sua dificuldade com a disposição de pedir para Deus paciência, porque você sabe que isso vai passar. A segunda coisa que vai embora, no texto que nós estamos olhando aqui, galera, é o ânimo. A gente é tomado por um desânimo fora do comum. Olhe para o versículo de número 5, que ele faz menção disso, do texto de Jó, capítulo 4. Ele diz assim: mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Queridos e queridas, cuidado com o desânimo. O desânimo nos expõe à depressão, o desânimo nos expõe à ansiedade,
E a ansiedade, nos expõe às ações do inimigo. Eu já citei esse texto hoje aqui, no momento anterior ao culto, mas é muito bom você olhar, queridos, para o que diz Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 7 e 8, ele diz assim, que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas ele fala assim, no versículo 8 de 1 Pedro 5, mas sede sóbrios, fique esperto, porque Satanás quer se aproveitar disso. Ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então, queridos, quando o ânimo vai embora, nós nos expomos, inclusive à ação do inimigo. E muito importante também nós lembrarmos do alerta de Jesus, não é? Vocês lembram do que está escrito em João 16, 33? Ou melhor, João 16, 33. Jesus diz assim, eu vim para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus manda que nós tenhamos bom ânimo, por quê? Porque Ele já venceu o mundo. É interessante essa exortação, e quando nós estamos desanimados, quando o ânimo vai embora, a gente tende a esquecer dessas coisas, essas promessas, essas realidades. E a terceira coisa, não é que ela vai embora, essa terceira coisa, ela vem, essa é perigosa, que é a rendição total. Nesse mesmo versículo, depois que fala do desânimo, no versículo 5 de Jó, capítulo 4, diz assim, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Gente, aqui é o pior de todos os riscos. Você se prostrar diante do problema, você se prostrar diante do desafio, você se prostrar diante da dificuldade. Prostre-se diante de Deus, fique de joelho diante de Deus, mas fique em pé diante dos problemas. Enfrente os seus problemas, os seus desafios, mas em pé. Diante do Senhor você se prostra, mas diante das dificuldades, diante dos problemas, fique em pé. Levante a cabeça, vá para cima. Porque o que caracteriza o nosso espeto ser de pau, gente, é exatamente isso. Perdemos a paciência, perdemos o ânimo e nos rendemos à situação. Mas, queridos, Jó está sendo desafiado a ser coerente com o que ele fala e com o que ele vive. Vamos olhar de novo a exortação que Jó está ouvindo do seu amigo. Ele fala assim, versículo de número 3, pense bem, você ensinou a tantos, você fortaleceu mãos fracas, as suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, mas agora, você fortaleceu os joelhos vacilantes. O que é isso? O espeto de ferro. O que é isso? O espeto que é oferecido para os outros. O bom ânimo que é dito para os outros, não para você. Jó está sendo exortado exatamente disso. Você fez isso. Então vamos olhar, queridos, para o grande desafio de Jó. O grande desafio de Jó está no versículo 6, que é uma pergunta que o seu amigo faz para ele. E para responder essa pergunta, nós vamos então conhecer o espeto de ferro. Mais especificamente, quero apresentar para vocês aqui, depois de eu ter conversado ali com o pastor Edson China, depois de ele ter trocado umas ideias comigo essa semana, ele usou a expressão assim, eu sei que tem um espeto de aço aí. Falei, puxa, que bacana, eu gostei. Agora vou mudar o ditado, nós vamos sair com uma aplicação aqui para nós, tá bom? Mas por quê? As expressões, a pergunta que Jó precisa responder é essa: a sua vida, o seu relacionamento com Deus, não te inspira confiança? O seu procedimento irrepreensível, porque essa era a opinião que Deus tinha de Jó, né? Não lhe traz esperança? A resposta de Jó seria não traz. Eu até que queria que trouxesse.
Gente, quando nós somos desafiados a colocar em prática aquilo que creio, é muito interessante. Mas irmãos, essa resposta tinha que ser sim, porque o meu espeto é de ferro. Então, como diria o pastor Edson, meu espeto é de aço. O alvo de Deus é que mudemos esse ditado, que venhamos mudar esse ditado popular em nossas vidas. Então, o ditado popular vai ser assim, quando você conhecer o que é um espeto de ferro: casa de ferreiro, espeto de aço. Tem que ser assim, irmãos. Na sua casa, na sua vida, tem que ser melhor. Você tem que estar passando para os outros aquilo que você já liberou para si e para os seus entes queridos. Vamos forjar então, que essa é a expressão que se usa quando está se fazendo uma ferramenta no ferreiro, que é forjar, né? Forjar o martelo, forjar a foice, forjar o facão, forjar a espada, forjar a ferradura, forjar o espeto. Vamos forjar o nosso espeto agora não mais de aço, mas espeto de aço, ou melhor, perdão gente, não mais de ferro, mas espeto de aço. Tiago 1:21. Gente, que texto maravilhoso é esse, que expressão tremenda que eu encontrei aqui dentro desse versículo. E olha que eu já li Tiago, hein? A Bíblia diz assim, ó: portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra, isso aqui é lindo demais, implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Posso ouvir um glória a Deus de vocês aqui? Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente? Galera, olha só que coisa maravilhosa. É uma coisa, não foi você, essa coisa foi implantada em você. Se você quiser saber mais dessa questão da implantação da palavra de Deus em nós, leia o capítulo 8 de Hebreus, que você vai ouvir lá o tratado da nova aliança. Não vou entrar em detalhes sobre esse tratado, mas eu gostaria que você marcasse aí do lado. Depois você leia Hebreus capítulo 8 inteiro, e você vai encontrar ali a nova aliança, quando Deus escreve em nós, escreve no nosso coração o que eu preciso. Então, olha só, a afirmação que eu quero fazer para vocês é que essa palavra foi implantada em nós. Então eu e você temos tudo o que precisamos para enfrentar, olha só, e vencer a crise da nossa vida. Deus implantou isso. Nós destacamos 3 coisas aqui, mas eu quero dizer para você que Deus implantou a paciência que você precisa, o bom ânimo que você precisa, a coragem, o amor, o equilíbrio que você precisa. Existe uma expressão em 2 Timóteo 1:7 que diz assim, ó: pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Olha que maravilha, irmãos, mas de poder, eu amo a palavra poder, de amor e de equilíbrio. Que texto maravilhoso. Eu ainda vou pregar só esse versículo um dia. Queridos, olha aqui para mim, por favor. Nós temos que exercitar essa história de viver o que está escrito, e não o que eu sinto, não o que dizem. Por isso, eu quero desafiar você a fazer um exercício de respiração na sua vida e de domínio dos seus pensamentos. Isso não é coisa de oriental, não. Isso é coisa da Bíblia. Gente, nós temos que aprender a respirar. Nós temos que aprender a respirar fundo, e junto com esse respirar, você falar com Deus: Deus, me dê sabedoria, me dê o que eu preciso. E sabedoria é uma coisa que Deus não nega para nós, segundo Tiago 1:5. E o exercício de pensamento. Olhe comigo, por favor, para o capítulo 4 de Filipenses. E depois, você deixa esse capítulo aberto, tá? Porque quero falar sobre ele. Primeiro eu vou destacar o versículo de número 8. Irmãos, isso aqui é muito forte para nós. Para você viver o que está escrito, o segredo está então você respirar fundo
e exercitar o seu pensamento. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou pense nessas coisas. Queridos, até um tempo desse, quando eu não olhava para esse texto com o ensino dele, eu achava que ninguém comandava pensamento. Mas sabe que se a Bíblia manda que eu faça isso, é porque eu sou capaz de fazê-lo. Nós podemos sim exercitar os nossos pensamentos. Uma das formas é você respirar fundo e pedir para Deus isso. E a outra forma, quando você estiver bem atribulado com maus pensamentos, comece a cantar. Comece a cantar louvores a Deus. Os louvores a Deus ajudam a nós limparmos o nosso pensamento. Ou então, vai ouvir louvores a Deus. Ouça as músicas do André, que são ótimas para mudar os nossos pensamentos. Ouça as músicas da Shirley, os louvores que tem por aí, mas ouça. Então, queridos, exercitar os nossos pensamentos é exatamente falar, eu posso ter bons pensamentos. Olhe para esse texto e vai excluindo. O que você está pensando é verdadeiro? O que você está pensando é nobre? O que você está pensando é correto? O que você está pensando é puro? Vai fazendo não é. Então eu preciso pensar direito. Então, creia e exercite a palavra. Agora olhem, por favor, irmãos, de novo, mesmo capítulo de Filipenses. Versículo de número 9 em diante. Nós demos o 8, agora lê o 9. Olha, eu vou ler o 9, depois eu pulo o 10 e vou para o 11, tá? Diz assim, ó: tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram em mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Agora olhe para o versículo de número 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Agora o versículo mais clássico que muita gente tem de cor: tudo posso naquele que me fortalece. Essas forças não estão em você, meu querido e minha querida. Essas forças estão naquele que te fortalece, que é Jesus. Agora, Paulo termina esse raciocínio dizendo uma coisa muito necessária para nós. Versículo 14. Apesar disso, apesar de eu ser esse cara forte, apesar de eu já ter conseguido aprender a administrar a minha vida, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Gente, nós nunca vamos enfrentar as coisas sozinhos. Eu não posso tudo sozinho. Todas as coisas que eu sou fortalecido, Cristo fortalece também aqueles que precisam ser fortalecidos comigo. Então, meus amados, meus queridos e minhas queridas, eu quero chegar próximo da conclusão. Vamos voltar para a pergunta que foi feita para Jó. Qual foi a pergunta que foi feita para Jó no final do versículo de número 6? A sua vida piedosa não lhe inspira confiança? O seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Jó 4:6. Para que o ditado mude na nossa vida, irmãos, casa de ferreiro, espeto de aço, eu quero que você saiba que a pergunta feita para Jó só é possível responder positivamente quando eu tomo posse do recurso liberado por Jesus. E agora, gente, o segredo, o resumo de toda a palavra, de toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Eu acho tão tremendo essas coisas em Deus, que Deus simplifica tantas coisas para nós, de que eu fico assim e falo assim, puxa Deus, e a gente complica tanto, né? Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 12, que eu vou, então, fazer com que nós saiamos daqui nessa noite, ministrado mesmo, e vivendo a realidade do que Deus quer deixar para nós
como princípio de vida. Gente, atenta então para o resumo de toda a palavra de Deus, que são resumidas em 2 mandamentos. O segredo mais revelado que soluciona tudo. Olha o que diz Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 31. Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o que a Bíblia diz: não há outro maior do que estes. Queridos, não parece um texto conhecidíssimo? Você não sabe esse texto de cor, mas você já parou para pensar, como que eu aplico isso em minha vida? Olha como eu diluí isso para mim. E eu quero que você saiba que, se você encontrar paz na forma com que eu compreendo esse texto e na forma com que eu ensino esse texto, tudo vai mudar da sua vida. Há uma simplicidade nesses mandamentos que é assim, olha aqui para mim, preste bem atenção. Preste bem atenção. Só não queria disputar com você aqui, André. Tá? Preste bem atenção. É assim, ó. Quando amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, quando eu procuro fazer isso, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai mandar que eu e você prestemos atenção em nós. Ele vai falar assim: preste atenção em você, e veja que você tem tudo o que você precisa para cuidar de si mesmo, para você amar a si mesmo, para você gostar de si mesmo. Agora veja só, gente, e Deus separou uma ferramenta para isso, a ferramenta que Ele deu para que usemos, para que demonstremos o quanto eu o amo, e o quanto eu me amo, é o meu semelhante. Tudo que tenho, tudo que sou, o Senhor fala assim: ó, você vai demonstrar que você me ama com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e que você se ama, usando o seu semelhante como alvo do meu amor, como alvo do quanto você gosta de si mesmo. Esse é o segredo, queridos, essa é a forma, porque você o ama com tudo que você é, com tudo que você tem, você vai amar da mesma forma o seu semelhante, porque você foi exortado por Deus para você amar a si mesmo. Então você vai ter os seus limites. Você não precisa ser esse debeste lá fora, e em casa você ter o seu espetinho de pau. Isso é maravilhoso demais. Assim eu chego ao ideal de Deus. Eu amo a Deus, cuidando de mim mesmo, e o instrumento que Deus me dá para que eu cuide de mim mesmo e demonstre o quanto eu amo é o meu semelhante. E os semelhantes têm uns níveis de proximidade, né, irmãos? Esposo, esposa, filho, pai, mãe, irmãos. É impressionante. A nossa fidelidade a Deus está muito ligada, demonstra-se muito de como eu me relaciono com esses semelhantes, com esses próximos, bem próximos de mim. Aí eu alcanço o ideal de Deus. Qual que é o ideal de Deus, queridos? Casa de ferreiro, espeto de aço. De aço. Não é mais de ferro, não. O ideal de Deus é que o espeto da minha casa seja o melhor. Casa de ferreiro, na casa do ferreiro, o espeto é de aço. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Vamos ficar em pé.